Fala galera, tudo bem? O que nós vamos conversar agora? Nós vamos falar sobre a nossa forma de governo, tá? Então, ó, forma de governo. A nossa forma de governo, a gente vai tratar da república e da monarquia. A gente vai ver a diferença entre eles agora. Beleza? A gente vai falar sobre república e sobre monarquia. Onde que fala a nossa forma de governo? Aqui, ó. A república, ó. República Federativa do Brasil. Então, a nossa forma de governo, você já vai gravar, é república, tá? Você já vai gravar, é a república. O que é essa forma de governo? Como que a gente define ela? A forma de governo nada mais é do que a maneira que o poder do governante é adquirido. Ó, forma de governo. A maneira como o poder do governante é adquirido, tá? Como que o governante vai chegar ao poder? Como que o governante vai ter o poder na mão? Qual que é a maneira que ele chega, tá? O que você precisa ter em mente? A forma de governo república, vamos conversar já. Segundo o STF, é uma cláusula pétrea implícita. Por quê? Porque a cláusula pétrea explícita prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, é a forma federativa. Forma federativa. Porém, a nossa república, ela foi mantida como forma de governo por um plebiscito em 93, que a gente conversou já. Tá? Então, a república, ela é uma cláusula pétrea implícita. Show de bola? Tá. O que a gente precisa conversar sobre a república? Quem governa na república é um representante do povo. Representante do povo. É o presidente eleito. Presidente eleito. Então, é o presidente que vai ser eleito. A gente vai ver que na monarquia é totalmente diferente. Característica da república, que a gente precisa gravar, que a gente precisa conhecer. Olha aqui. Característica da república. Você vai ver agora que é bem nítido o que acontece na república por sermos uma república. Você vai ver no seu dia a dia. Primeira coisa, nós vamos ter uma chefia unipessoal. Unipessoal na república. O que é um chefia unipessoal? O presidente da república, ele é ao mesmo tempo chefe de governo e ele é chefe de Estado. Chefe de governo, ele vai ser em âmbito interno, quando ele toma decisões internas. Por exemplo, aumentar imposto, diminuir imposto, função de chefe de governo. Nomear ministros, tá? Exonerar ministros, função interna. Chefe de Estado é quando ele representa o Brasil no exterior, tá? Ó. Por exemplo, ele assina ele assina acordos, ele assina tratados internacionais de direitos humanos, declara guerra contra o Estado estrangeiro. Isso é função da chefia unipessoal, tá? Então, dentro de uma mesma pessoa, o presidente da República, ele é
chefe de Estado e chefe de governo. Na monarquia, nós vamos ter uma chefia dual. Olha só, vamos ter uma chefia dual. Como assim chefia dual? Eu vou ter um chefe de Estado e um chefe de governo. Diferentes. Chefe de Estado, normalmente, é alguém que representa a monarquia, o monarca. E o chefe de governo, a gente conhece ele por primeiro-ministro. Tá? Vocês vão ver que a gente não vai eleger aqui. Aqui a gente vai eleger. Ó, vamos para outra característica da república. Eletividade. Ó, eletividade. O que é eletividade? O presidente aqui, ele vai ser eleito ou escolhido pela vontade popular. Beleza. E aqui na monarquia, como é que funciona? Na monarquia, não vai ter eletividade. Na monarquia, a gente vai ter um negócio que a gente chama de hereditariedade. Ó, hereditariedade. Como assim? O monarca, ele fica no poder até morrer. Ou renunciar. E o primeiro-ministro, ele fica no poder, o primeiro-ministro, enquanto tem apoio. Pronto. Eu não vou escolher o primeiro-ministro. O povo não escolhe o primeiro-ministro. O povo não escolhe o monarca. Lá o primeiro-ministro é escolhido conforme a maioria de membros do parlamento. Por exemplo, lá na Inglaterra, vive isso aqui, ó, monarquia. Na Inglaterra, o monarca, o rei Charles hoje, ele é um monarca soberano. Ele é o chefe de Estado. O chefe de governo é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro que estava, ele não foi escolhido, mas ele teve que sair, ele era um bom primeiro-ministro, mas ele teve que sair por quê? Porque nas eleições do parlamento, o partido dele, que era o Partido Conservador, perdeu para o Partido dos Trabalhadores. Perdeu. Aí o Partido dos Trabalhadores simplesmente tirou o primeiro-ministro e colocou o deles. Simples. Você não escolhe o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é escolhido pela maioria do partido que foi eleito. Entendeu? Outra característica. Aqui na República, ó, nós vamos ter a responsabilidade. Responsabilidade. O presidente da República, ele pode ser responsabilizado, tá? Ele sofre responsabilidade pelo cargo. Se ele cometer crime comum ou crime de responsabilidade, ele pode sim ser preso após o trânsito em julgado. Aqui na monarquia, irresponsabilidade. Eles não são responsáveis. Ó, irresponsabilidade. Por exemplo, o rei Charles, ele pode dirigir por toda a Inglaterra, por toda a Grã-Bretanha, sem a habilitação. Não precisa. Precisa por quê? Eles entendem que ele está acima da lei. Aqui na responsabilidade, a gente opera o princípio da igualdade. Tá, ó. Igualdade. Vigora aqui o princípio da igualdade, tá? Ah, Dalpiva, eu não concordo. Pois é, eu estou falando da teoria. Na prática é totalmente diferente. Outra característica aqui, ó. Tempestividade. Tempestividade. O que significa isso aqui? O tempo no poder. Tempo no poder. No caso do Brasil, o cara pode ficar 4 mais 4. O presidente da República ele pode ser eleito por 4 mais 4. Aqui, sem mandato certo. Ó, não tem prazo. Por quê? O monarca fica, ó, a Rainha Elizabeth lá,
ficou no poder quase 70 anos. O rei Charles assumiu agora, pode ser que fique 10, 15. Enquanto ele estiver vivo, ele fica como monarca. O primeiro-ministro, ele fica como primeiro-ministro enquanto o pessoal quiser ir lá. Por exemplo, a Elizabeth Thatcher, Dama de Ferro, ela ficou no poder como primeira-ministra por 11 anos. O Winston Churchill, que foi o bulldog inglês, ele ficou como primeiro-ministro da Inglaterra por, se não me engano, 16 anos, somando as duas passagens dele pela Inglaterra lá. Tá? Tranquilo? Então, essas são características que diferem bem legais a nossa monarquia da nossa república. O Brasil, então, você tem que lembrar que ele não é uma monarquia, ele é uma república. A nossa forma de governo é república, tá? E aí eu fui colocando as características da república aqui, as características da monarquia aqui, para você ver a diferença, para você entender que a forma de governo é como o nosso governante adquire poder, tá? Como o poder do governante é adquirido. O Lula pode fazer o que quiser, Bolsonaro faz o que quiser, Temer fazia o que queria, né? Não, não faz. Eles fazem o que está na lei, tá? Já lá na monarquia, não tem prazo, cara. O cara é irresponsável. Ah, ele matou alguém, cara. Não vai, cara, vai ficar ruim pra monarquia. A monarquia, onde existe monarquia, ela vive numa corda bamba. Ela vive numa corda bamba. O tempo todo a galera tá sentando pau. Então eles têm que ficar pianinho. Você não escuta falar nada sobre, por exemplo, quando o rei Charles separou da Diana. Cara, aquilo ali foi Lady Di, né? Aquilo ali foi um pandemônio na monarquia. Aquilo ali foi um barata-voa pra reverter aquilo ali. Aí reverteram, entendeu? Quando o príncipe lá e a outra lá quiseram sair da monarquia. Saíram, mas aquilo ali já, eles já não podem ficar aqui, já tem que ir embora para os Estados Unidos. Entendeu? Monarquia é meio, sei lá. Beleza? Tranquilo? Tamo junto. Forte abraço e até mais.